Oi, gente. Então, quarta-feira, quando tiver a atividade multidisciplinar, nossa aula já vai ter passado. Então, aproveito fazer um resuminho aqui para vocês, tá? Estudamos até a página 10, tá? Os conteúdos que vão ser cobrados só são até a página 10, certo? E aí a gente começa a ver que é interessante, primeiro, a gente entender essa ideia de contextos de nação, de território, de governo, certo? Para poder a gente saber o que cada esfera trata, ok? Então é interessante vocês levarem em consideração isso, fazerem uma análise mais detalhada dessa parte da que fica aí lá na página 3, tá bom? Para entender o contexto de nação, tá? Que é muito semelhante, que as pessoas, não é que é tão semelhante, as pessoas confundem muito com o contexto de país, tá bom? Então é interessante vocês entenderem bem esses contextos. Depois a gente tem que perceber que é, as que a Inglaterra começou a seguir o modelo de Portugal e da Espanha quando ela começa a buscar novas terras, certo? Seu primeiro império britânico, que seria então aí as 13 colônias, tá? Que mais para frente a gente vê que tem essa separação das 13 colônias com a Inglaterra e que passa com a declaração da independência dos Estados Unidos, essas 13 colônias passam a ser os Estados Unidos, certo? Que aí vai estar lá para depois da página 5 adiante, vai falar desse processo de ruptura da Inglaterra com essas 13 colônias. A gente também precisa lembrar que essa ideia no processo da independência está totalmente atrelada às ideias iluministas, né? Quando começam a usar a razão para explicar as teorias do universo, certo? Explicar todas as coisas, a maior parte das coisas do universo e buscar esse avanço marítimo, no oceano, certo? E em relação aqui ao continente americano, certo? Então, essas ideias iluministas fomentaram pensamentos, fazendo com que houvesse então essa influência no processo de independência da América, certo? Então a gente vê que a Inglaterra ocupa, faz como começa a colocar sua presença na parte norte aqui do continente americano, né, que inclusive são lá que ficam as 13 colônias, certo? E que ficou por um bom tempo. Durou um bom tempo, né? E aí o que acontece? A Inglaterra manteve o controle sobre essa região até o século XVIII. Só que assim, a Inglaterra, ela tinha essas 13 colônias, mas ela não estava atuando efetivamente ali. Ela não estava diretamente naquele território, certo? Então deixou um pouco essas colônias meio que isoladas, fazendo com que essas colônias depois se revoltassem contra a própria metrópole, tá? Porque já tinha tido alguns conflitos aí na Europa e na América, fez com que os britânicos gastassem muito dinheiro, certo? E aí essas colônias começaram a ficar meio, não queriam mais ter a interferência britânica lá, né? E começaram então a se rebelar, vamos dizer assim. Aí teve a primeira revolução, que foi a Revolução Americana, né? Em 1775 a 1783. Depois teve a Guerra dos Sete Anos, né? Que foi de 1756 a 1763. Essa última, né? A de 7 anos, embora a Inglaterra tenha vencido, o que acontece e as 13 colônias tivessem apoio dos indígenas e tal, a Alemanha ficou muito fragilizada, ficou com, gastou muito para colocar efetivo militar, então ficou fracassada por conta disso, teve muito gasto, né? Foram 7 anos de guerra, né, gente? Então, isso deixou a metrópole enfraquecida. Também as 13 colônias estavam insatisfeitas porque a Inglaterra cobrava alguns impostos sem consultar as pessoas das colônias para efetivar essas leis, como foi a lei do açúcar, né, de 1764, que era a cobrança do melaço importado, certo? Também tinha a lei do selo, né,
que foi em 1765. Eles queriam, a colônia queria ter participação e a metrópole não levava em consideração o que essas colônias tinham a ser colocado. Ele não levava em consideração, simplesmente tomava as suas decisões sem considerar o posicionamento das colônias. Era isso que a Alemanha fazia. Então, na revolta, né, no início da revolta, de fato que houve a ruptura entre a Inglaterra e as 13 colônias, eles buscavam o quê? Eles buscavam ampliar a participação dos americanos, né, no parlamento que estava localizado na Inglaterra. Mas o ato revolucionário, o gesto político revolucionário nesse processo de ruptura das 13 colônias com a metrópole Inglaterra foi a Declaração de Independência dos Estados Unidos, tá? Em 1776, redigida por Thomas Jefferson. Porque aqui eles colocavam todos os motivos pelos quais eles queriam romper com a metrópole. Mas só em 1783 que a Alemanha reconhece as 13 colônias como independentes, quando é assinado o Tratado de Paris. E aí a gente ressalta que um dos motivos que eles destacavam na Declaração dos Direitos Humanos, influenciados aí pelos iluministas, era um dos direitos que eles vinham questionar, que eles queriam para si na Declaração dos Direitos, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, era justamente o direito à vida. Era o direito à vida, à liberdade, à busca pela felicidade, que são aqueles direitos considerados direitos naturais e inalienáveis ao indivíduo, ao ser humano. Então, essas ideias iluministas que priorizavam esse direito à vida, à liberdade e à busca pela felicidade, foi um dos principais objetivos que estava declarado na Declaração dos Direitos, na Declaração da Independência dos Estados Unidos. Desculpa um pouquinho a confusão. E é isso, tá, gente? Então, até a página 10, nós abordamos esses seguintes temas, né? Algumas leis, a ruptura das colônias com a Inglaterra, das 13 colônias com a Inglaterra, a influência que Portugal e Espanha teve nessa expansão marítima da Inglaterra, né, para os britânicos começarem, então, ter suas colônias, certo? As ideias iluministas que fez com que as pessoas começassem os territórios, expandir seus territórios, né? As nações começassem a expandir seus territórios. É também nesse momento que as ideias iluministas influenciam a independência das 13 colônias, certo? Então, e é nesse momento também que os iluministas eles começam a definir conceitos para nação, país, povo, deixa-me ver mais. Nação, povo, país, governo, território. Então, os iluministas começam a dar sentido, dar conceitos a essas divisões que se tem no meio da política, tá bom? Espero ter contribuído para revisão aí dessa atividade multidisciplinar. Até mais. Tchau, tchau.